porque tem notícia quente. O Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, foi preso na manhã de hoje, quando a Polícia Federal fazia ali uma operação por ordem do Supremo Tribunal Federal. Ele não era alvo de um mandado de prisão, mas ele acabou sendo preso em flagrante porque lá localizaram uma arma que estaria irregular. E ele já chegou na sede da Polícia Federal. Já já a gente vai ouvir o Bruno Pinheiro, que tem novidades lá diretamente da Polícia Federal em Brasília, onde já está o Valdemar Costa Neto. Aliás, Bruno já chegou? Já está com a gente? Então vamos acionar aqui Bruno Pinheiro, direto de Brasília. Valdemar já está por aí, Bruno? Já está sim, chegou aqui na sede da Polícia Federal, onde será ouvido, inclusive, a assessoria de Valdemar Costa Neto. Aliás, antes, essa imagem aqui de viaturas da Polícia do Exército. Esta é a movimentação aqui ao vivo, a gente acompanha, porque homens do Exército também foram alvos da operação da Polícia Federal, que são os militares, e aí gera toda essa movimentação, porque a Polícia do Exército é quem acompanha essa ação da Polícia Federal. Voltando à informação de Valdemar da Costa Neto, então ele está na sede da Polícia Federal, como nós já vimos antecipado essa informação, que era aqui que ele seria ouvido, e aqui então será necessário essa explicação. Inicialmente não tinha esse pedido de prisão, o que levou foi justamente essa arma que foi localizada na casa de Valdemar, que estava sem o registro. Onde é a residência de Valdemar Costa Neto? Fica no mesmo edifício onde é a sede do Partido Liberal, onde ele cumpre expediente, onde o ex-presidente Jair Bolsonaro cumpre também expediente aqui na capital federal. Fica algo em torno de aproximadamente de 4 a 5 quilômetros aqui da sede da Polícia Federal, de onde ele estava e veio acompanhado através dos agentes. Aliados não tinham a informação, não estavam sabendo que Valdemar tinha sido conduzido para a sede da Polícia Federal. Fiz contato com alguns aliados, eles não tinham a informação, ficaram sabendo após essa informação repercutir e não de forma oficial. O que dizem é que Valdemar Costa Neto, se quisesse ter uma arma na sua residência, ele tinha dinheiro para comprar uma arma e para legalizar essa arma de fogo, e não tinha necessidade alguma de estar com uma arma sem registro na sua residência, que foi um erro de Valdemar, porque isso vai justificar esse pedido de prisão e vão usar o Valdemar Costa Neto para revelar outras informações após localizarem essa arma de fogo. Ouvi ainda que não tivesse uma arma, tivesse um tipo de munição ou qualquer outro item de forma ilegal, também justificaria o pedido de prisão. Aliados tanto de Valdemar, tanto do ex-presidente, eles acreditam que agora é um momento de repensar numa estratégia e que ninguém pode errar, porque já tem esses atos que estão sendo investigados. Qualquer ilegalidade que for identificada numa residência durante uma operação da Polícia Federal será esse alvo, esse tipo de motivo, uma justificativa para um pedido de prisão, assim como foi o comprovante, esse cartão de vacinação na época envolvendo o ex-ajudante de ordens, e que chegaram inclusive na casa de Bolsonaro quando tudo iniciou sobre essa inserção de informações, essa adulteração no cartão de vacinação. Então, essa é a informação atualizada, a movimentação, e Valdemar da Costa Neto já está aqui na sede da Polícia Federal. Nelson Kobayashi. Tá aí o Bruno Pinheiro, direto de Brasília, trazendo informações atualizadas sobre Valdemar Costa Neto. Agora são 11h25. Quem chega da rádio, a gente está repercutindo aqui a prisão do presidente do PL, partido do ex-presidente Bolsonaro. Valdemar Costa Neto foi preso na manhã de hoje em uma operação da Polícia Federal que não tinha ele como um alvo de prisão, mas que quando chegou lá encontrou uma arma ilegal, o que gerou uma prisão em flagrante. Uma informação interessante, Pepe, quero que você comente, é que inicialmente o Valdemar não era alvo desta operação. A primeira decisão do STF foi do dia 26 de janeiro contra todos os outros que foram alvos de busca e apreensão ou de prisão. E só no dia 7 de fevereiro houve um aditamento, ou seja, um complemento à decisão anterior, incluindo Valdemar como um alvo da operação, e com um detalhe importante: ele estaria proibido de se comunicar com todos os investigados, inclusive com Bolsonaro. Você vê que uma operação, né, da Polícia Federal para chegar num determinado conclusão acaba abarcando outras situações. Para mim faz muito sentido isso, né, porque a decisão do dia 26 de janeiro, quando o STF autoriza a busca e apreensão de determinadas pessoas, não é? E depois, no dia 7 de fevereiro, ela amplia para incluir o Valdemar da Costa Neto,
Faz sentido por quê? Porque quando tem algumas pessoas investigadas, essas pessoas não podem combinar e conversar com todas as pessoas que estão nesse rol de investigação, não é? Então fazia sentido o STF e a Polícia Federal ampliar o leque das pessoas investigadas para o Valdemar da Costa Neto. O Valdemar da Costa Neto, como um líder partidário, como presidente do maior partido do Brasil, o PL, como uma pessoa que deu legenda ao Bolsonaro e tem contato com várias outras pessoas que foram vítimas de busca e apreensão, não é? Inclusive o general Braga Neto, né, que também é do PL. Então faz sentido o Valdemar da Costa Neto ser incluído nesse rol para impedir que ele converse e tenha diálogo, faça aquela política do leve e traz para dificultar as investigações. Agora, o Nelsinho, o que me deixa um pouco surpreso, né? Eu estava lendo aqui parte da decisão do Alexandre de Moraes, uma parte você leu aqui relacionado com a troca de mensagens do Mauro Cid com uma pessoa do Exército, não é? Como, não é? Essa narrativa de que a Polícia Federal ela é politizada, ela recebe ingerência do Poder Executivo, não sobrevive a uma análise do fato, não é? Nós temos que começar a respeitar as instituições, nós temos que começar a respeitar a Polícia Federal, o STF. Quando eu li a decisão, para mim, fica claro que no mínimo, tem condição e tem indícios para ter uma investigação séria sobre o assunto. Na delação do Mauro Cid, eu volto a falar aqui para vocês, o Mauro Cid relata uma reunião que estava sendo discutida a minuta do golpe, a tal minuta de golpe que foi encontrada na casa do Anderson Torres, ministro de Justiça do Bolsonaro na época, em que o comando do Exército, o comando da Aeronáutica, o comando da Marinha foi indagado. Vocês estão comigo para dar o golpe? Todo mundo foi contra, exceto o comando da Marinha, que falou que a tropa estava à disposição do presidente naquele momento. Isso é um fato grave, isso é um fato que merece sim investigação, merece sim ser esclarecido, não é? Porque o Brasil, gente, tem uma democracia recente. O Brasil tem uma democracia frágil. A construção da democracia do Brasil tem que ser feita dia após dia, com carinho, com cuidado. A gente não pode dar margem a nenhum tipo de postura autoritária. Então, nós não temos que ter medo de investigação, nós temos que ter medo de inquérito, nós temos que acusar a Polícia Federal, o STF, muito pelo contrário. Nós temos que respeitar e confiar nas instituições. Se não tiver nada, no final da conclusão das investigações, que seja falado e arquivado o inquérito. Se tiver alguma coisa que fale minimamente que o presidente e as pessoas que estavam com ele queriam dar o golpe de Estado, que essas pessoas sejam severamente punidas. Ô, Palumbo, uma outra informação, complementando a anterior, é de que a Polícia Federal fez o pedido complementar, ou seja, pediu para incluir o Valdemar naquele pedido que já tinha sido feito em janeiro, e foi para o Ministério Público, Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, recentemente nomeado e empossado, e o Paulo Gonet, o Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República, foi a favor somente de incluir o Valdemar na busca e apreensão, mas o Ministério Público foi contra o pedido para que ele não se comunicasse com os demais e com o pedido de apreensão do passaporte dele. Mesmo assim, o STF acolheu o pedido inicial da Polícia Federal. Dizer que as instituições não sofrem influência de beira, para mim, a inocência. E você falar de democracia, realmente, né, a gente precisa ter uma democracia real e não relativar a democracia. Por que tem tanta gente presa sem ter individualização de condutas ainda? Isso é uma democracia? Por que um deputado foi preso por falar? Isso é democracia? Creio que não, né? A gente não pode relativizar a democracia, Pepe. Por mais que você faça esse discurso bonito e falou pra caramba aqui, eu já vou encerrar a minha fala, não dá para acreditar que você é tão inocente que acha que não tem ingerência política nos órgãos, seja estatais, municipais ou federais. Júlia Lucy. Eu ia na linha do Palumbo. A gente precisa entender que democracia, o pilar dela é exatamente a liberdade de os cidadãos desconfiarem das instituições. Porque essa ideia de que as instituições não erram,
Isso não significa respeitar a democracia. Isso significa uma subserviência perante o Estado. Então, os cidadãos, eles têm todo o direito, sim, de desconfiar da falibilidade das instituições, dos métodos das instituições. E é muito triste que hoje as vozes que conseguem falar e que têm coragem para falar estejam sendo perseguidas, tá? Então, diversas são as ações que hoje a gente pode caracterizar como excessivas, que acabam, sim, rasgando alguns pilares da Constituição Federal. E tudo isso consertado por uma lógica de perseguição. A gente viu a declaração, algumas declarações, por exemplo, do presidente dizendo que vai fazer uma certa coisa com o Sérgio Moro, por exemplo, né? Várias são as declarações. Na realidade, a cada palanque que a gente vê hoje de inauguração de obra e tudo, esses palanques estão sendo utilizados para deixar claro a lógica que estamos vivendo hoje, que é uma lógica de exterminar o outro lado. E não é apenas falas vindas do Executivo, do próprio Judiciário também. Alguns discursos no sentido, conseguimos vencer o bolsonarismo. Isso não deveria ser aceitável. Para quem respeita a Constituição, o Judiciário deveria ser neutro, não deveria recair nenhum tipo de desconfiança em relação à neutralidade. Então, essas decisões todas que estão sendo tomadas, elas com certeza têm embasamento, a gente não teve tempo de ler aqui, mas de fato que sejam mesmo elucidados esses fatos e que a gente não se deixe levar pelo calor da emoção e de querer fazer conclusões aqui agora, porque parece isso, parece aquilo, é muita coisa séria que está sendo discutida aqui. Agora são 11h33, quem está na rádio vai para um breve intervalo. Por aqui a gente segue repercutindo essa notícia de agora, Valdemar Costa Neto preso. Koba, eu queria entrar nessa discussão sobre democracia, assim, porque eu acho que esse é um tema muito importante, que inclusive um grande erro da direita foi entregar a narrativa para a esquerda de que a defensora da democracia é a esquerda. Até porque a gente sabe que a democracia liberal é o regime político do liberalismo, da tradição liberal na história, né? A esquerda acabou entrando no regime democrático depois. E aí é muito importante levar em conta alguns aspectos. O primeiro, o Brasil é uma democracia. É uma democracia falha. Muito falha, porque uma democracia plena tem império da lei, tem a capacidade de convivência institucional, tem oposição vibrante. Infelizmente, o que a gente vê no Brasil há muito tempo, e aí não é de hoje, são muitas deficiências na nossa democracia, a começar pelo próprio sistema partidário, que não é democrático. O sistema partidário pertence a meia dúzia de iluminados que são donos de partido e controlam com isso muito poder de decisão, com a concentração de poder absolutamente injustificável que afasta o cidadão da política. Agora, a nossa justiça tem muitas falhas? É claro que tem. Só que nessas situações o que a gente precisa é observar as evidências. É olhar, essa decisão está bem embasada? Existem aqui elementos reais que justificam uma decisão como essa? E o que a gente começa a ver é, com a liberação do sigilo, né, com a transparência sobre a decisão, e eu sempre fui um defensor aqui de que o melhor remédio contra a desconfiança institucional por parte da sociedade é a transparência. O que a gente começa a ver é que, sim, há muita evidência de crimes que precisam, portanto, ser apurados com rigor. E crimes gravíssimos. Um golpe de Estado é algo muito grave, que coloca em risco as liberdades de todos nós. É sempre importante lembrar que, no momento em que um regime autoritário é implementado, sempre há apoiadores desse regime. Geralmente, regimes autoritários são populares num primeiro momento. O que acontece é que depois, aqueles que detêm o poder, sem as limitações institucionais impostas pelo jogo de pesos e contrapesos que é próprio das democracias, essas pessoas se corrompem, porque o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente.
E uma vez corrompidas, essas pessoas começam a massacrar a liberdade daqueles que discordam, daqueles que ousam ter uma opinião diferente. O Brasil já experimentou ditaduras muitas vezes em sua história. E nunca foi um bom caminho para a prosperidade. Nunca trouxe resultado positivo algum. Ditadura é barbárie. Por mais que a democracia seja falha, o caminho que nós precisamos, ao criticar, sim, as falhas da democracia, é sempre ter um espírito propositivo de trazer melhorias institucionais. Então, a gente precisa olhar para as instituições e ver suas falhas, não para negar a importância das instituições, mas para reafirmar a importância de aperfeiçoar o trabalho de cada uma delas. São 11h37, voltamos do intervalo para quem estava na rádio. A gente segue aqui repercutindo essa prisão do Valdemar Costa Neto, feito pela Polícia Federal de hoje, Felipe Monteiro. Eu queria só acrescentar um ponto que o Mano colocou. Concordo quase tudo que o Mano falou aqui, né? O nosso problema, Mano, é que a nossa democracia é recente mesmo, né? A nossa Constituição é de 89. A gente não tem nem 40 anos de democracia no Brasil. A gente tem 40 anos de instituições consolidadas no Brasil. Nós estamos construindo as nossas instituições, nós estamos construindo o nosso arcabouço institucional no Brasil. A gente está engatinhando ainda, né? A nossa democracia é uma pessoa da minha idade, praticamente, entendeu? Ou seja, não tão velho assim. Agora, o problema nosso é que tanto a esquerda quanto a direita são autoritários. Infelizmente, o viés da esquerda que defende ideias mais voltadas para a igualdade e as ideias da direita mais voltadas para a ideia da liberdade, os dois viés ideológicos no Brasil são os dois viés completamente autoritários, né? Então, o grande problema, quando a gente discute democracia, é fazer com que nós temos mais visões políticas de esquerda e de direita que saia da amarra do autoritarismo. A gente viu, por exemplo, o governo de direita do Bolsonaro, se pode chamar Bolsonaro de direita, né, com o viés de certa forma, não é, Pepe? Com viés de certa forma autoritário em muitas medidas. Como a gente vê também várias partes do discurso do PT, do discurso do PSOL, do discurso de partido de esquerda, também com esse viés autoritário. Então, é impressionante como a gente não consegue romper essa barreira do autoritarismo e propor realmente para a população do Brasil uma solução que saia dessa dicotomia que é maléfica para o Brasil, para os brasileiros, para a sociedade em geral. A democracia tem que ser lutada e tem que ser defendida diuturnamente no Brasil. Ô, Pepe, muito rapidamente, por que você acha que o Bolsonaro não seria de direita? Para mim é de direita. O problema é quando eu falo que o Bolsonaro é de direita, algumas pessoas falam, não é a direita que eu defendo. Então eu coloquei meio que uma reticência em relação ao Bolsonaro de direita. Pediu, Ju? Pedi. Não, é claro que a direita, eu já falei isso ontem aqui, ela vai muito além do Bolsonaro, né? Então isso aí é bem óbvio. Mas eu não entendo como é que você consegue fazer o paralelo, tá, do respeito às liberdades individuais que aconteciam no governo Bolsonaro com o que está acontecendo agora. Eu pergunto aqui, quais foram jornalistas caçados, tiveram suas contas caçadas, quais foram os deputados da oposição à época que tiveram a Polícia Federal acordando, dando bom dia para eles? Qual foi a censura que a gente viu acontecer durante o governo Bolsonaro? Nenhuma. Ou foi necessário derrubar a Lei de Segurança Nacional ao longo do governo Bolsonaro, uma lei herdada da ditadura, porque ela estava sendo usada para perseguir funcionários públicos que manifestavam alguma contrariedade em relação ao governo. Não, e outra coisa, não é só censura. Quando funcionários públicos foram demitidos? A gente viu foram perseguidos. Ser demitido? Foram perseguidos. Porque troca de gestão, isso acontece. Aí eles começam a falar que é perseguição. Inclusive, peraí, só um minutinho. Inclusive, a gente está aqui falando sobre essa operação de agora e acabou de sair um resultado. As estatais brasileiras estão amargando o pior déficit desde 2017. Então, toda essa discussão, quanto mais ela se alonga, mais a gente tira o foco do que está acontecendo na gestão do Brasil de hoje. Estatais em déficit,
governo em dívida. Essa é outra discussão, Júlia. Dinheiro que não chega nas pessoas. Então, entendamos, gente. Isso tudo é importante, Júlia. Mas transformar o Bolsonaro Agora, eu num defensor da liberdade não dá. Eu não vi perseguição a opositor no governo passado. Pelo contrário, quantas vezes eu vi jornalistas xingando Bolsonaro de nazista, de fascista, nada aconteceu com eles. Porque isso sim é defesa de democracia. Você tem que aceitar as pessoas falarem. Júlia, todos você não concorda. Os relatórios das organizações. Exemplo, quem é que condena, por exemplo, o foro dessa prisão, dessas pessoas todas sendo Supremo, sendo que a Constituição não define como foro? Ju. Só tem foro direto no Supremo, as pessoas do artigo 102. Presos você está errado, está errada. Ju, fecha aí pra gente ouvir eles também. É isso? Não, acabei de falar, por que eu estou errada? Você está errada. Primeiro é o seguinte, vamos lá. Primeiro, quando eu falo que um governo é autoritário, eu não estou falando que o governo censura. Às vezes, na minha opinião, como democrata, chamar jornalista de idiota é uma atitude autoritária, sim. Entendeu? E você vê no governo Bolsonaro sendo marcado várias vezes por atitudes autoritárias e arbitrárias, sim. Em relação ao STF, todo mundo sabe o que eu defendo aqui. Existe um princípio do direito mundial chamado Contempt of the Court, que significa o direito à Suprema Corte no mundo todo se autodefender. Então, toda agressão à Suprema Corte no mundo todo, é assim nos Estados Unidos, é assim na França, na Itália, a Suprema Corte pode avocar e processar essa pessoa. Como o 8 de janeiro foi feito na área do Supremo Tribunal Federal, dentro do Supremo Tribunal Federal, o STF poderia, sim, assumir esse processo. Então, é legítimo, sim. Então assim, você confunde censura, que é o ponto mais grave relacionado ao extremismo arbitrário, com posturas autoritárias e arbitrárias que o governo Bolsonaro mostrou a todo momento. Você não conseguiu mostrar nenhuma postura até agora. E eu quero dizer aqui para as pessoas que estão nos escutando, a nossa Constituição Federal é clara. Peguem artigo 102. Tá errado. Lá está o rol taxativo. Você está errado. De não é só isso, quem vai ser processado originalmente no Supremo. Não é só isso, não. Eu quero trazer... Não vão para o Supremo. Não, sim, Contempt of the Court. É o princípio de direito. Supremo. E eu quero Contempt of the Court. Gente, todo mundo falando... Pera só um pouquinho. Quando todo mundo... Pera aí, Ju. Quando todo mundo fala, quem está na rádio não entende. A gente já recebe várias reclamações. Agora eu quero trazer uma informação quente, agora que está chegando, que é uma das investigações, Paulo, eu quero que você fale sobre isso, aponta que um assessor do ex-presidente teria monitorado um ministro do STF para prendê-lo. As investigações agora estão revelando várias linhas de investigação, né? Inclusive essa de uma suposta perseguição a pessoas importantes como o ministro do STF. Olha, um dos princípios do judiciário seria não passar informações para a imprensa e não falar com a imprensa. O PP falou muito de Suprema Corte em outros países, mas eu duvido que em outros países os ministros saem falando, inclusive falando que tem que se combater X, Y ou Z. Eles não fazem isso. O juiz ele deveria se manter inerte, imparcial e falar nos autos, o que não acontece aqui no Brasil. Isso por si só já fere a democracia. É um absurdo quando a gente vê declarações de ministros falando isso. Quanto ao que o Koba falou aqui, quem é que está passando essas informações para a imprensa? Deve ser o próprio judiciário, o que também é um absurdo. Então pega-se trechos e joga-se. Se foi a Polícia Federal, tenham certeza absoluta que eles jamais jogariam algo contra o próprio governo que está no poder hoje, com medo de ingerência política, inclusive de transferências de delegados e agentes. Mano, a informação é pública porque o judiciário tornou pública depois do acontecimento da operação. Então, aquilo que estava em sigilo até o início da operação, agora passou a ser pública. Pediu, Ju, rapidinho para o Mano falar. Nelsinho, um dos maiores ataques que uma democracia pode sofrer é o não exercício da profissão de advogado. O que aconteceu no Brasil foi um ataque às prerrogativas dos advogados. Advogados não tiveram acesso aos autos, advogados não podiam falar com seus clientes e foram suspensos da possibilidade de fazer sustentação oral. Hoje, esse é um símbolo. O medo que os advogados têm de exercerem as suas profissões. Esse é um ataque direto à democracia.
Os advogados têm medo, não conseguem defender os seus clientes. É isso que está acontecendo. E esse ano é um ano importante para os advogados. Eleição da OAB. Você que é advogado, preste atenção. Qual foi a postura do seu atual presidente? Se ele teve coragem de defender as suas prerrogativas ou se ele ficou com medo, se ele se acovardou. Ô, Ju, aqui tem um detalhe, o PP já vai falar, porque ele é o advogado. Vou pular aqui, tá, mano? Ele tem que falar, senão ele vai chorar aqui. Porque é o seguinte, esse caso envolve um relacionamento direto do Conselho Federal da OAB, que é a OAB Nacional, que não é eleito, viu, Júlia, pelos advogados. A gente não tem eleições diretas. Então, infelizmente, assim, advogado, você não pode escolher quem é o presidente nacional. Tem esse detalhezinho muito pequeno, né, Felipe Monteiro? Não, assim, eu concordo que a Júlia colocou aqui em alguns pontos, sim, né? Por exemplo, quando eu vejo a carreira de advogado ser impedida de fazer sustentação oral e a decisão do Supremo Tribunal Federal, do processo no Supremo Tribunal Federal ficar sendo feita de forma digitalmente, né? Ou seja, sem a participação do advogado na prerrogativa dele de fazer sustentação oral, é um absurdo, né? Eu, como defensor da classe de advogado, inclusive a OAB de São Paulo se posicionou contra isso, o Conselho Federal da OAB se posicionou contra essa medida do Supremo Tribunal Federal. Então, realmente, foi um equívoco e um erro do Supremo Tribunal Federal em relação a esse aspecto no processo do 8 de janeiro. Ô, mano, quando tem defesa assim, pública, sustentação oral, acaba, de alguma maneira, consolidando o resultado final, né? Porque daí foi dada toda a oportunidade de defesa, com acesso aos autos. Isso, de alguma maneira, seria bom até para o resultado final, ainda que seja para uma condenação. Com certeza, isso é muito importante. Assim como a advocacia é um pilar da democracia, a liberdade de imprensa e expressão é um outro pilar. A Júlia falou de medo de advogados. Hoje, eu preciso passar uma lista de 500 amigos jornalistas que tiveram bastante medo de atuar ao longo do governo Bolsonaro em função de perseguições, de uso de milícia digital, de intimidações contra o trabalho da imprensa. Mas, enfim, eu acho que é importante a gente falar agora sobre a transparência. Trazer a transparência para os autos desse processo tão importante é fundamental para que a gente coloque na mesa todas as evidências concretas, factuais, daquilo que está sendo apurado. Sempre digo, o melhor desinfetante contra qualquer desconfiança contra as instituições é a transparência. Então, trazer a público, levantando o sigilo e permitindo que toda a sociedade tenha acesso às evidências factuais que embasam essas decisões de hoje é fundamental e, como já estamos podendo observar, há muitas evidências fáticas, concretas, com provas documentais de que houve coisa errada. E que se houve coisa errada, tem que investigar e punir exemplarmente os responsáveis. A democracia é muito séria, é algo que todos nós precisamos cultivar em nome de todas as nossas liberdades e isso não pode ser relativizado. Quem gosta de relativizar, inclusive, em geral, é alguém que é muito criticado, porque nessas horas quer fazer de conta que é cego, que não vê as evidências de que houve uma tentativa de articulação de um ataque contra a democracia brasileira. Isso é muito grave. Ô, Palumbo, e aí tem uma questão também, né? A gente viu recentemente o caso sendo arquivado do Anderson Torres e do Ibanez Rocha, lá no Distrito Federal, em relação à improbidade. Ou seja, a polícia vai trabalhar, vai fazer a investigação, vai lá, faz uma busca e apreensão. Se não localizar nada, se não tiver nada que vá servir para uma ação judicial, o caminho é o arquivamento também, né? Faz parte, né, das investigações, tanto da Polícia Civil quanto da Federal, você investigar e não chegar a nenhuma conclusão. O inquérito é remetido ao Ministério Público, onde vai ser arquivado ou requerido novas diligências, né? Isso faz parte do sistema democrático. Agora, a gente está falando muito em democracia aqui, só que a gente está vendo decisões que vão ao contrário da democracia. A gente não pode, repito, não pode manter pessoas presas, por exemplo, um ambulante, ou então alguém que estava passando ali, que depois de 36 horas passa numa audiência de custódia. Chamar o comando das Forças Armadas para perguntar quem aqui topa dar um golpe é mais grave. Então que se puna os inocentes, que se puna os culpados, que se puna os culpados, e não deixar as pessoas que não têm nada a ver com isso presas.
Isso é um absurdo. Lá atrás. Não, mas pera um pouco. Mas também está envolvido nisso. Também está envolvido nisso. Você acha normal, então? Claro que não é normal. Então não é normal. No Brasil, né? Um terço não pode. No Brasil não foi julgado ainda. Lentidão do judiciário. Quase lentidão, lentidão do judiciário. Ô, Pepe, eu quero que você fale disso. A gente tem uma banalização de prisão preventiva também, né? É toda hora a gente sendo presa sem condenação, sem processo concluído. Pra você ter uma ideia, são 45% dos presos. Ou seja, quase metade dos presos não pode ser considerado pela lei um culpado, de fato. Não, o uso da prisão preventiva como instrumento, isso foi usado, eu critiquei muito na Lava Jato, como instrumento de você achacar a pessoa para fazer delação premiada e daí incriminar outras pessoas, né? Começou lá atrás e hoje nós estamos vendo o desenrolar do processo da lavajatismo nessas operações que nós estamos vivendo no Brasil. É um absurdo, não coloco contra. A prisão preventiva, ela tem que ser usada nos termos da lei, seja para você ajudar a pegar provas, né? E seja para evitar a destruição de determinadas provas. Fora isso, qualquer tipo de prisão é arbitrária. A prisão no Brasil e no mundo todo é um instrumento de exceção do direito penal. Tem que ser utilizada somente para aquelas situações previstas em lei e a regra da prisão é com trânsito julgado em sentença criminal transitada em julgado, né? Não o contrário, né? Então, realmente, você vê o uso da prisão preventiva para as pessoas fazerem delação premiada, né, de forma arbitrária e, a partir daí, poder pegar outras pessoas. Então, o que a gente viu na Lava Jato, eu fui contra, nós estamos vendo até hoje isso acontecer. Mano, mas o problema, desculpa, Nelson, só para concluir, o problema é o seguinte, a regra, quando a gente vê que 50% do sistema prisional do Brasil é tomado por pessoas em prisão preventivas, é porque essas pessoas, infelizmente, não têm advogados bons. Por isso que tem que ter uma política clara de revisitar essas questões todas para poder prender quem tem que ser preso e libertar quem tem que ser libertado. Mano, eu quero que você comente isso porque você sabe que tem um imaginário comum de que fica preso quem não tem advogado, como o PP falou. Se perguntar aqui para 10 pessoas, 9 vão falar isso. Mas tem uns índices interessantes da Defensoria Pública que tem muito mais êxito na atuação, nas cortes superiores, principalmente STJ, STF, do que a advocacia particular. Ou seja, os pobres estão conseguindo mais liberação, habeas corpus lá nas cortes superiores do que quem tem advogado. Mas acho que o volume das ações deve ser maior, né? Tem que dar uma analisada nesses números, porque se o volume de ações... Não, em porcentagem, hein? Em porcentagem, maior, em proporção. Em proporção. Exato. Então, parabéns ao trabalho das defensorias, que tem que tá, pelo jeito, conseguindo fazer um trabalho efetivo nos casos em que consegue atender. Mas a gente sabe que também tem uma sobrecarga nas defensorias, né? Eu tenho amigos que são defensores que falam sobre o volume de processos e, enfim, a gente sabe que todas as instituições de justiça, polícia, defensoria, Ministério Público, que não falta no Brasil, são casos. E aí eu acho que a discussão que a gente tem que ter é como tornar o judiciário mais eficiente. Porque a gente também não pode ficar numa discussão em que tem metade do sistema carcerário, praticamente, preso sem ser condenado, e aí a gente acha que quando é pobre é normal, se está preso mesmo sem ser condenado é porque deve alguma coisa, mas quando é alguém ligado à política, aí é uma anormalidade, uma excrescência. Não, é um problema estrutural do nosso sistema de justiça, isso aí eu concordo. E é um problema tanto num caso como no outro. Agora, não dá para passar a mão na cabeça de quem está preso por conta do 8 de janeiro e, ao mesmo tempo, dizer que tem que descer o sarrafo em quem está preso preventivamente, sem ter julgamento ainda, por outros tipos de crime. Agora eu quero falar de política, hein? Jô Palumbo. E a situação política do Valdemar? Você acha que ele perde pontos com isso? Ou isso reforça alguma liderança dele? Não, vai ser complicado, né? Porque em época eleitoral, eleições municipais, PL o maior partido, Bolsonaro, o maior líder do PL, eles não poderem se comunicar, até quando vai isso, né? Vai perder, com certeza. Você acha que o Valdemar perde politicamente com essa prisão em flagrante, ô Ju? Ele perde uma capacidade ali de interlocução,
obviamente, muito grande de coordenação, mas o PL, ele não é o maior partido à toa, né? Ele é um partido extremamente organizado, tem as suas lideranças regionais também, e destaco aqui, né? A gente está falando de uma linha de pensamento político em que as pessoas são altamente engajadas. Então, se a pergunta fosse, essa prisão vai ter o condão de diminuir o apoio e o engajamento das pessoas nas eleições que sejam protagonizadas por candidatos do PL, sinceramente, acho que não. Agora são 11 horas e 56 minutos, a gente quer agradecer demais você que acompanhou o Morning Show aqui pela rádio. Amanhã, às 10, nós estamos de volta na Jovem Pan. Por aqui, a gente segue na nossa raspa do tacho do Morning Show, falando sobre a prisão de Valdemar Costa Neto na manhã dessa quinta-feira. Delegado Palumbo. É tão difícil essa situação que, por exemplo, o vice do prefeito Ricardo Nunes, que teoricamente seria escolhido pelo Bolsonaro, que tem que passar pelo crivo do Valdemar. Como é que fica essa situação se eles não podem se conversar? Isso. Então complica sim a situação. Isso é interessante, hein? Será que agora vai sobrar a vice para outro partido? Tem gente interessada. Milton Leite, tem o PP com o delegado Olinco, o Coronel Telhado. É possível, mas o que eu diria é que o Valdemar já tem experiência de gerir o partido da cadeia. Ele fez isso durante o período em que estava preso pelo Mensalão. Então, não sabemos... Mas na época o PL diminuiu de tamanho. Não, era outro tamanho, mas ele continuava sendo dono. Vai continuar sendo dono do partido. Aliás, nós não sabemos se ele vai sair preso também, né? E aí também não sabe nem se vai ser autuado em flagrante. Talvez ele Porque você dá, o agente dá a voz de prisão e depois o delegado decide se vai ratificar ou não. Isso é interessante, hein, Palumbo? Tem que ver também se o delegado vai confirmar a posição do agente, né? Exatamente. Chega na delegacia, o delegado vai... Mas dá para ir o contrário com a gente? Não sei o que está acontecendo lá. Em flagrante, não, depende do claro fato, que dá. Eu não sei. Às vezes o agente, eu não sei quem foi cumprir o mandado, se tinha delegado ou não, mas às vezes o policial militar, o investigador, ele acha que é flagrante e o delegado tem a discricionariedade de entender que não é flagrante, aqui é por causa de instauração de inquérito policial. Acontece sim isso. Você quer um caso interessante, ô PP? Tem uma decisão da STJ, uma jurisprudência, de que quando o cara tem uma arma que é legalizada, mas ele simplesmente não renova a regularização da arma, o STJ entende que isso não é posse ilegal de arma. E tinha uma divergência. É um problema administrativo. Então, muitos eram presos com uma arma que estava irregular por falta de regularização no prazo certo, e o STJ entendeu que não é crime. Ou seja, tem um caminho pela frente aí também. Mas se foi esse o caso do Valdemar da Costa Neto, essa prisão em flagrante é um absurdo. Então, eu entendi que a arma foi encontrada de forma irregular. Irregular pode ser que ele não fez o registro. Mas aí pode ser com um número raspado, ou pode ser uma arma que estava regular e não renovou. A investigação vai mostrar tudo isso. Você quer ver um exemplo rapidamente? A polícia pega um pó branco na casa de uma pessoa. Vai passar para perícia. O agente, o usuário traficante. Calma, filho. Em 20 segundos, Palumbo. E aí a perícia detecta. Não, isso aqui não é cocaína, isso aqui é pó de giz. Não vai ser preso em flagrante. Então, ou seja, gente... de plástico. Ou seja... Dá pra usar na Bahia, mas dá pra... Você vai pra PP, Maninho, Palumbo, Júlia Luci, amanhã nós teremos novidades, certamente.